Fala pessoal, eu sou o Henrique Assis aqui do canal da Apple Developer Academy do Senac e hoje eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo de Swift Data, mais especificamente sobre como fazer a migração de dados entre uma versão e outra do seu aplicativo, né? E antes de você ver esse vídeo é essencial que você tenha alguns conhecimentos básicos já sobre o Swift Data. Então vou recomendar você entrar aí no canal e procurar pelo vídeo do Gustavo, ele que fez um vídeo sobre os básicos do Swift Data. Então primeiramente eu vou mostrar para vocês o aplicativo de exemplo que eu montei. Aqui basicamente vai ser uma lista de provas que um aluno vai anotar para ele. As provas são mostradas aqui nessa lista. Bom, e aqui no código basicamente temos a nossa model que se chama prova. Nelas temos a variável conteúdo, a variável matéria que é uma string e data. E aqui na struct principal do nosso aplicativo nós temos a criação do nosso container. Mas agora vamos supor que agora a gente precisa atualizar o aplicativo. O que a gente vai fazer é renomear o nome de uma variável. Vamos renomear de conteúdo para título. E os dois caras principais que a gente precisa usar são os Versioned Schemas e o Schema Migration Plan. Os Versioned Schemas são basicamente os modelos de cada versão que a gente vai criar, enquanto o Schema Migration Plan é onde a gente vai ditar qual que vai ser o processo de migração dessas versões. Então primeiramente aqui eu vou criar nosso Versioned Schema da primeira versão. Vamos criar um enum, chamar ela de minha prova schema versão 1 e vamos implementar o protocolo Versioned Schema. Esse protocolo obriga a gente a trazer duas variáveis, a static var models e a static var version identifier. A static var models é basicamente a lista das nossas models. Então no nosso caso a gente cria a lista e vamos colocar a model prova dentro dela, que vai ser prova.self. E o version identifier é para dizer qual é a versão desse Versioned Schema. E para isso a gente apenas vamos tirar esses dois pontos e colocar um igual. Vamos colocar schema.version, abrir parênteses e escolher esse primeiro, que pede Major, Minor e Patch. Vamos dizer que é a versão 1.0.0. E lembrando que ele segue os padrões versionamento semântico, ou seja, esse primeiro número representa atualizações majors, ou seja, aquelas atualizações que mudam muita coisa, que são imprescindíveis para a sua API. As minors representam aquelas atualizações que adicionam uma feature nova. E a numeração de patch representa aquelas versões que atualizam pouca coisa, que não é muito relevante para o usuário. Temos que colocar a palavra N aqui antes de persistent model. Nós vamos retirar a model daqui de fora e colocar aqui dentro do enum. Uma diquinha prática aí para clean code é deixar as models separadas numa extension. Coloca as models aqui dentro. Criamos então a primeira versão da nossa model. E o primeiro problema que você vai encontrar é que no resto do aplicativo você declarou as instâncias de prova sendo prova.self, né, como prova, que antes a model estava aqui fora. Só que agora ela está dentro de um enum. Você tem que colocar desse jeito. Minhas provas schema versão 1.prova. Só que isso é muito ruim para o andamento do aplicativo e vai dar muita dor de cabeça para você, porque a partir do momento que a gente tem que atualizar para a versão 2, você vai ter que renomear todas as instâncias de prova de versão 1 para a versão 2. A alternativa que a gente faz então é criar um novo tipo para isso, ou seja, vou digitar aqui type alias prova igual a minhas provas schema versão 1.prova. Agora eu basicamente criei um novo tipo e ele é igual à prova que está dentro da versão 1 do nosso aplicativo. Feito isso, nosso aplicativo já está pronto para a versão 1. Se a gente rodar aqui o aplicativo, vai estar aqui todos os itens que a gente tinha criado numa boa. Mas vamos supor agora que vamos fazer a primeira atualização do nosso aplicativo. E uma coisa que foi definido é que essa variável conteúdo ia ser renomeada. Agora vamos passar a chamar ele de título. Se a gente só vir aqui renomear e tentar rodar, vai dar muitos problemas. O aplicativo vai crashar porque todos os dados que já estavam sendo criados, esses dados aqui, elas não têm essa variável chamada título. Então vamos lá criar a versão 2 das nossas models. Basicamente vamos copiar e colar em outro arquivo e vou colar aqui todo o enum de Versioned Schema e renomear as coisas certas. Vou deixar aqui para a versão 2. E vamos então renomear o nome dessa variável. Ao invés de conteúdo, eu vou chamá-la de título. Ele vai dar problemas porque ele não vai conseguir reconhecer a troca de variáveis no momento que acontecer a migração. Então para isso o Swift Data tem um macro para facilitar essa vida para a gente. E é basicamente assim, @attribute, abre e fecha parêntese, original name
E aqui nós colocamos entre aspas com uma string o nome que era anteriormente e ele se chamava conteúdo. Você não pode deixar de esquecer de trocar o version identifier. Como vai ser uma mudança que só mudou o nome da variável, vamos mudar a versão de pet. O que a gente não pode deixar de esquecer é trocar aqui de versão na nossa prova, no nosso type_alias. Agora a gente não está mais trabalhando com a versão 1, estamos trabalhando com a versão 2. Bom, agora vamos digitar como vai acontecer a migração das nossas versões. Para isso vamos criar um novo arquivo, eu chamei de prova migration plan e ele, como versioned schema, também é um enum. Então vamos colocar enum prova migration plan e ele vai implementar o protocolo schema migration plan. Então ele precisa da static var schemas, que vai ser a lista de todos os versioned schemas que a gente criou, e vamos ter a lista de todos os estágios de migração que a gente vai criar neste exato momento. A gente coloca o prefixo n e vamos colocar nossos versioned schemas dentro de um array. Então colocamos minha provas versão schema versão 1.self e minhas provas schema versão 2.self. Para deixar muito bonitinho, eu vou usar o comando Ctrl M para deixar indentado mais fácil e legível. Ele também é uma lista, então vou começar com ele vazio e vamos criar aqui os nossos estágios de migração. Vamos criar uma static var e eu vou nomeá-las de migrate versão 1 to versão 2. Então vamos colocar igual migration stage ponto e temos duas opções, custom e lightweight. Nós utilizamos o lightweight para fazer as migrações que são mais simples, como por exemplo troca de nomes de variáveis. O custom nós utilizamos para quando precisa ser feito algo para não crashar o aplicativo, porque nem tudo o SwiftData consegue fazer automaticamente. Então da versão 1 para a versão 2 vou colocar lightweight, porque a gente só renomeou uma variável. Vou dar um Ctrl M para deixar indentado. Então nós temos os parâmetros from version e to version. Então nós vamos migrar da minhas provas schema versão 1.self para as minhas provas schema versão 2.self. E vamos adicionar aqui dentro da nossa lista migrate versão 1 to versão 2. A última coisa que a gente precisa definir é dizer ao nosso container que schema migration plan ele tem que seguir antes de inicializar o aplicativo. Então vamos aqui na criação do nosso container. Nosso container então vai ser um model container e vamos utilizar esse terceiro parâmetro for migration plan e configurations. E o migration plan nós vamos colocar o nosso schema migration plan que acabamos de criar. Então vai ser prova migration plan.self. Tudo de acordo. Se eu rodar o aplicativo agora, não teremos muitos problemas e todos os itens que foram criados na versão 1 estarão aqui sem nenhum problema. Agora eu criei uma prova sobre mitocôndrias na matéria biologia. Então o que a gente vamos fazer na versão 3 é criar um atributo único para nossa model. Então basicamente vamos copiar e colar novamente em um novo arquivo. Vamos chamá-la de minhas provas schema versão 3. Vamos adicionar mais um número à parte de pet. E para dizermos uma variável que é única, nós usamos esse attribute também. Vamos usar o próprio título para ser essa variável única. Então para isso nós vamos colocar uma vírgulazinha aqui e apenas colocar aqui no começo ponto unique. Criamos a versão 3, não podemos esquecer de vir aqui no nosso type_alias, trabalhar com a versão 3 dessa vez. E no migration plan agora vamos trabalhar para migrar da versão 2 para a versão 3. Para isso eu vou acrescentar a versão 3 aqui na minha lista de esquemas, minhas provas schema versão 3.self e os estágios vou criar agora. Para deixar o código mais legível, igual eu fiz nas versões de esquemas, vou criar a extensão da prova migration plan e jogar os estágios aqui dentro da extension. Então vamos criar aqui o nosso migration stage de versão 2 para a versão 3. Static var migrate versão 2 to versão 3. Ele vai ser igual ao migration stage. Ponto. Para deixar um atributo único, o SwiftData vai dar problemas porque ele não vai saber deixar uma instância apenas da model caso haja duas. Eu acabei de criar outra prova com conteúdo de logaritmos, sendo que logaritmos deveria ser um atributo único na versão 3. Por isso que utilizamos a versão custom dessa vez. Vamos migrar da versão 2 para a versão 3. E no custom nós temos outros dois parâmetros, willMigrate e didMigrate. WillMigrate a gente diz o que vai acontecer antes de acontecer a migração.
E no did migrate a gente diz o que acontece depois que rolar toda a migração. Então nós vamos trabalhar aqui na will migrate. Então no did migrate a gente apenas coloca new porque não vamos trabalhar com ela agora. Então nosso objetivo aqui vai ser deletar todas as instâncias que têm o mesmo título. Para isso nós vamos buscar todos os itens presentes dentro da nossa moda. Vamos colocar let provas igual a try context.fetch e aqui nós usamos um fetch descriptor. Como parâmetro genérico nós vamos usar minhas provas schema versão 2.prova, fecha e abre e fecha parêntese. Aqui embaixo eu vou criar um set de strings. Aqui então eu vou fazer uma interação entre todas as provas. Vai ser prova.forEach dom enter prova. Então vamos colocar if títulos contains prova.título context.delete prova. E aqui embaixo então vai ser títulos.insert prova.título. E muito importante, é sempre bom salvar manualmente assim que você trabalha com will ou did migrate. Então vamos colocar try context.save. Agora a nossa migração da versão 2 para a versão 3 está pronta e agora vamos rodar essa belezinha e se tudo der certo, esse logaritmo vai deixar de existir. Gurizada, deu um erro porque eu acabei esquecendo de colocar o estágio da migração da versão 2 para a versão 3 aqui na lista de estágios. Não podemos esquecer nunca de adicionar o estágio aqui na lista de estágios. Vou colocar um Ctrl M para deixar mais legível. Então agora temos a migração da versão 1 para a versão 2 e a versão 2 para a versão 3. Agora sim, se tudo estiver certo, vai rodar de buenas. E como você pode ver, aconteceu exatamente o que eu disse que ia acontecer. Ele detectou que existia os logaritmos antes e automaticamente deletou os logaritmos que estavam aqui embaixo. Vamos supor que agora queremos adicionar uma feature nova para o aplicativo. Nós vamos adicionar uma booleana nova para o usuário anotar que prova que é de extrema importância para ele. Então nós vemos aqui, copiamos essa enum e colocamos na nossa versão 4. Então as minhas provas esquemas versão 4. E não podemos deixar de trabalhar com elas aqui no nosso type alias. Então eu vou criar uma nova booleana aqui, vou chamar de isImportante. Mas devemos lembrar que toda vez que a gente adiciona um parâmetro novo de uma versão para outra, nós devemos deixar esses parâmetros novos como opcionais. Não podemos esquecer de deixar os novos atributos como opcionais, sempre que a gente adiciona uma versão nova. Vamos atualizar a versão. Como essa vai ser uma feature visível para o usuário, né, uma feature nova, vamos atualizar o número de minor. Então o patch nós voltamos para 0 e com o minor nós deixamos 1. E aqui no componente da nossa lista eu criei um novo círculo para aparecer um círculo vermelho grandão assim que o usuário marcar que ele é importante. Vamos voltar para o nosso migration plan e agora vamos criar a versão 4. Então vamos adicionar aqui a versão 4 do nosso aplicativo. Vamos criar o próprio estágio, né? Então vai ser static var migration versão 3 to versão 4 e ele também vai ser um custom, porque nós vamos dizer para o SwiftData que valor que o novo parâmetro vai ser inicializado para cada um dos models que já estão criados dentro do aplicativo. Então vamos dizer da versão 2 para a versão 3. Antes da migração não precisamos fazer nada e depois da migração acontecer nós vamos dizer para ele setar um valor padrão para aquela variável. Então primeiro vamos buscar todas as provas que estão armazenadas no nosso SwiftData e elas vão ser de versão 4.prova. E aqui vou fazer de novo um forEach para cada prova e vou dizer que a prova.isImportante de todas elas vai ser igual a true. Não esqueça de salvar no final, vem aqui na lista de estágios e vamos colocar migrate versão 3 to versão 4. Então se tudo correr certo, todos esses que eu já criei vai aparecer uma bola vermelha. Vamos rodar e ver se tudo deu certo conforme os planos. E obviamente era para dar um erro. Eu percebi que eu coloquei de versão 2 para versão 3, ao invés de colocar de 3 para 4. Arrumar aqui de versão 3 para versão 4. Peço perdão por isso. Agora sim, se não tiver nenhum problema, vai rodar tudo conforme os planos. E como você pode ver, assim que abrir o aplicativo, todos os itens que já estavam criados têm agora a variável isImportante e elas começaram como true. E se criamos uma prova nova, ela inicia automaticamente como falso. Bom pessoal, é isso. Vou colocar ali na descrição o GitHub desse projeto e meu LinkedIn. Caso você tenha qualquer dúvida, pode me chamar lá na DM do LinkedIn. E espero que você tenha aprendido e legal como fazer as migrações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Confira o canal da Apple Academy.
e até mais!